Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reflexão espírita na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, de Varginha, Minas Gerais. E a nossa reflexão desta noite é um versículo de Jesus registrado por Mateus, lá no capítulo 16, versículo 24. Antes de falarmos sobre ele, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe e abençoe a todos aqueles que estão conectados conosco, seus lares, os seus familiares, derramando suas bênçãos e sua luz sobre todos nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Jesus diz o seguinte: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus é um espírito puro. O espírito puro é aquele que já venceu a si mesmo. Por isso, não carrega mais nenhum tipo das imperfeições humanas. Transforma-se no puro amor. Ama a todas as criaturas igualmente e compreende as suas dificuldades. Pessoal, se estiver tudo bem com o som e com a imagem, dá um ok aí para mim, tá bom? Para a gente ver se tem algum problema. Então, se Jesus é um espírito puro, já é o puro amor, o que significou para nós a sua cruz? Qual era o peso da cruz de Jesus? Então, nós podemos dizer que o peso da cruz de Jesus é exatamente o peso das nossas imperfeições. Orgulho, egoísmo, arrogância, prepotência, ódio, raiva e por aí vai. Por quê? Como ele é um espírito puro e não tem mais essas imperfeições humanas, nós, com as nossas, criamos para ele aquela cruz. Porque se não fosse assim, nós teríamos entendido a sua mensagem. Com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa prepotência e com muita raiva por não aceitar um ser que mexesse lá em todas essas imperfeições dentro de nós, a gente resolveu crucificá-lo. Por isso, Jesus se condoeu com essa nossa ação em crucificá-lo. Ele entristeceu-se por ver o quanto estávamos e estamos adiando a nossa evolução. Ele não entristeceu por ele mesmo, não. Ele sabia das nossas imperfeições. Essas imperfeições que criou a sua cruz não podia atingi-lo, magoá-lo, ofendê-lo, já que ele, na sua superioridade espiritual, já está acima dessas nossas imperfeições. Então, por isso, ele teve compaixão da nossa inferioridade, porque sabia ele que naquele momento nós não podíamos doar aquilo que ainda não possuímos, que era o amor ao próximo.
Nós não podemos doar aquilo que ainda não temos em nós. Nós não podemos doar amor ao próximo, entendimento, compaixão, se nós ainda não construímos isso dentro de nós. Então, quando Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me, nós podemos ver que cada um de nós traz consigo a sua própria cruz. A nossa cruz não é a mesma cruz do Cristo, porque para cada um de nós a cruz tem um peso diferente, ela é pessoal, é individual e é intransferível. Não podemos passar a nossa cruz para outras pessoas. Por isso, observe que nesse versículo que Jesus, registrado por Mateus, Jesus não se ofereceu para carregar a nossa cruz. Ele não diz, me dê a sua cruz que eu carrego para você. Ele diz, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então, às vezes, a gente quer passar a cruz para os outros carregar para a gente. Às vezes, a gente quer passar a cruz para Jesus carregar para a gente. Para Ele resolver os nossos problemas. E, na maioria das vezes, para Ele resolver os nossos problemas materiais. E que, além disso, além dele resolver os problemas, Ele nos devolva ainda em dobro de sucesso, de saúde, de paz, de prosperidade. E quando isso não acontece, mais uma das imperfeições surge em nós. É a nossa falta de aceitação, a revolta. Outras vezes, nós achamos que a nossa cruz são as pessoas que convivem conosco. E afirmamos, meu chefe é a cruz que eu carrego. Ele é insuportável. Eu só o suporto porque preciso do emprego, mas é uma cruz pesada demais. Outras vezes, dizemos que a cruz é a esposa, é a sogra. Tudo isso a gente acha que são as cruzes que nós carregamos. Aquele parente difícil, aquele pai, irmão, irmã, tia, qualquer pessoa que convive conosco. Mas a grande novidade que a doutrina espírita nos revela é que nenhuma dessas pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco, que nos aborrecem, são as nossas cruzes. É porque mais uma vez nós pensamos no ensinamento do Mestre como se fosse uma coisa exterior. Assim como nós pensamos que o céu é uma coisa exterior, nós pensamos numa felicidade exterior, sendo que na realidade tudo isso, felicidade, céu, cruz, está dentro de nós mesmos. Mas então, qual é a nossa cruz? E o que é a nossa cruz? São exatamente as imperfeições que nós carregamos. O orgulho, o egoísmo, a impaciência, a irritação, a prepotência de acharmos que estamos sempre certos, que ninguém mais tem razão, e
todos os vícios que carregamos no espírito. E esses vícios e imperfeições se transformam em cruzes quando nós usamos para tratar essas mesmas pessoas que acusamos de ser as nossas cruzes. Então, se o parente é difícil e eu não tenho paciência com ele, a minha impaciência é a cruz que eu carrego. E ela pesa, porque a minha impaciência me irrita, me deixa aflito, me deixa angustiado. Foi o outro, o parente difícil que causou isso? Não. Foi a impaciência que eu tenho em mim. Essa é a cruz que eu preciso carregar e trabalhar. Então, o peso da nossa cruz é totalmente diferente da de Jesus, porque como ele não tinha imperfeição, a cruz para ele é muito leve. Ele mesmo diz, né? O meu fardo é leve, nada podia atingi-lo. Agora a nossa depende, o peso da nossa depende da quantidade de vícios e imperfeições que nós carregamos. Por isso que cada um tem que carregar a sua. Mas então, se cada um tem sua cruz, se cada um tem que, essa cruz é individual e eu vou ter que carregá-la, para que seguir Jesus? Se ele não vai carregar a cruz para mim? O motivo é seguir Jesus porque ele é o roteiro seguro, a bússola, o norte para que possamos vencer essas imperfeições da nossa alma. E cada imperfeição que eu venço, o que acontece? A cruz se torna mais leve, porque não me incomoda mais, porque estaremos acima delas. Por exemplo, o parente difícil hoje ele me atormenta porque eu sou impaciente, eu fico agressivo, eu rebato a dificuldade dele. Então, esse peso das minhas imperfeições faz a minha cruz ficar mais pesada. A partir do momento que eu venço essa impaciência, essa agressividade, essa irritação, aquele parente pode continuar sendo o mesmo, mas a cruz para mim está mais leve, porque eu não vejo ele mais como um parente difícil, como uma pessoa difícil. Ele deixou de ser a cruz que eu imaginava que ele fosse, porque eu aprendi a entendê-lo. Eu eliminei, construí um novo modelo íntimo e com isso a minha cruz fica mais leve. Foi assim com Jesus. Como ele estava acima de todas as nossas imperfeições, sabia ele que aquele madeiro que nós colocamos nas suas costas era apenas o conjunto das nossas inferioridades que ainda precisamos trabalhar. Então, o parente difícil, o chefe, a esposa, todos aqueles que nos rodeiam, não são cruzes, são instrumentos, são ferramentas, são recursos, são instrutores para que possamos exercitar a renúncia das imperfeições, o desapego delas. Não é assim que Jesus diz lá? Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo,
Pegue a sua cruz e siga-me. A doutrina espírita nos revela o significado real das palavras de Jesus. Aprendemos assim que não adianta a gente fugir, arrumar desculpa, jogar a culpa no outro das aflições que nós carregamos, porque elas têm origem em nossas próprias imperfeições. E assevera Jesus que se nós dispomos a segui-lo, é preciso renunciar a essas imperfeições, renunciar ao homem, ao ser que somos hoje, carregados de vícios, de imperfeições, para desenvolver, construir um novo homem com modelos mentais mais espiritualizados, com base no roteiro indicado por Jesus. É uma construção. Não se constrói um edifício do dia para a noite. Não se constrói um homem novo, um espírito melhor do dia para a noite. Mas isso não significa que nós precisamos adiar essa construção. Já passou da hora, principalmente nós que temos a bênção da doutrina espírita, mastigar, detalhar o Evangelho de Jesus para nós. Nós não, já passamos da hora de iniciar essa construção. Já estamos com o cronograma atrasado e precisamos trabalhar com afinco, com disposição. Então vamos nos atentar, portanto, para esta orientação do Mestre, verificando que as provações em família, o sacrifício que os entes amados nos pedem, podem nos trazer largos períodos de aflição, aumentando o peso da cruz, se nós não os enxergarmos como recursos preciosos de aprimoramento espiritual. Os desastres do plano físico, sejam eles de ordem material, que nos cortam a alma, também são instrumentos para que possamos melhorar, espiritualizar a nossa visão da vida e do mundo com base em Jesus. A ingratidão daquelas mesmas pessoas em que nós depositamos todas as nossas esperanças não é motivo para revolta, né? Nós não fomos ingratos, excessivamente ingratos, com aquele ser que veio aqui nos trazer puro amor? Então, não vamos nos revoltar com ingratidão. Jesus relevou essas ingratidões. Chico Xavier, ele dizia sempre assim, que as pessoas falavam que estavam decepcionadas com ele, né? E ele dizia assim, ninguém se decepciona com ninguém. Se decepciona consigo mesmo. Porque pensa que a gente é alguma coisa que ainda nós não somos. Então, você cria na sua mente que aquela pessoa é muito grata. E quando ela demonstra ingratidão, você se decepciona. Então você não se decepcionou com ela, porque ela sempre foi daquele jeito. Você se decepcionou com você mesmo. Porque você que pensou que ela fosse grata, né? Então tudo isso são testes, são desafios para que nós possamos conseguir vencer os vícios e desenvolver as virtudes. Por isso, não cabe reclamações nesse mundo de provas. Olha a palavra, nesse mundo de provas. Provas não é para fazer a gente sofrer, não.
Provas é para a gente provar, testar se aquele exercício que nós fizemos deu bom resultado ou não, né? Não é assim na escola? A gente faz a prova, se fez mal prova, tem uma segunda chance, e às vezes até uma terceira chance para fazer uma prova melhor, estudar mais, né? Então a vida é assim. A gente está na prova para mostrar que aquilo que nós aprendemos com Jesus está fazendo efeito. Então, se ainda não está fazendo efeito, se ainda estamos revoltados, achando que Deus não é justo, que somos uns coitadinhos, é preciso estudar Jesus e tentar vivenciá-lo novamente. Não nos enganemos. Jesus carregou a cruz da nossa ignorância, onde nós colocamos todas as nossas imperfeições em cima dela. E de que forma ele carregou? Sem reclamações. Para quê? Para nos mostrar como ela deve ser recarregada, como ela deve ser carregada. Sem acusações, entendendo o outro, nos indicando que é na humildade, na aceitação daquilo que nós não podemos mudar para vencer os caminhos da existência. Por isso, nós precisamos desenvolver essa consciência, porque é um desenvolvimento da consciência. A gente lê, a gente estuda, a gente tenta viver, mas quando a consciência desperta, desenvolve, introjeta em nós a certeza de que ninguém abraça o roteiro do Evangelho esperando que o outro carregue a nossa cruz. E Jesus, lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que beleza. Então Jesus, lá no primeiro versículo, ele falou, carregue a sua cruz. Quer dizer, é nós que temos que carregar. Vocês vão ter muitas aflições, porque vocês estão num mundo de provas e expiações. Mas ele dá o segredo, dá o roteiro, mostra o caminho. Mas tem de bom ânimo. Isso é por nossa conta. Eu venci o mundo. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos melhorar. Não tem jeito, é isso mesmo. Nós precisamos melhorar e elevar o nível da nossa existência, do nosso mundo íntimo. Pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, que nos ensina definitivamente que a vida, apesar dessas aflições, nós precisamos ter bom ânimo, porque a vida é um caminho cheio de esperança, de trabalho, de alegria, de consolo. As aflições e as surpresas desagradáveis que aparecem no caminho são desafios que podemos e devemos enfrentar, na certeza de que com Jesus venceremos o mundo, porque teremos assim vencido a nós mesmos. Obrigado pela presença, que a nossa reflexão permita a cada um pensar um pouquinho no que nós podemos fazer para melhorar. Um grande abraço a todos, até o próximo sábado. Beijo a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja.